Boa noite, família. Aleluia. Estamos animados para a glória de Deus? Não? Amém, sim. Abra comigo 2 Timóteo 1. Clamamos ao Espírito de sabedoria e revelação que caia sobre nós. Que abra os olhos do nosso entendimento. Que a espada afiada do Senhor, que penetra para discernir espírito de alma, seja acessível a nós com a liberdade que nós damos a Ele. Amém? 2 Timóteo 1, do 6 ao 8, nós vamos ler. Por esta razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Diga, não nos deu um espírito de covardia. Mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Nós vamos até a parte A desse texto. Nessa carta de Paulo a Timóteo, ele está encorajando Timóteo a manter-se fiel ao que o Senhor já confiou a ele, o dom que o Senhor lhe deu por imposição de mãos. E queridos, nós estamos aqui recebendo do Senhor graça, nós estamos recebendo do Senhor toda a medida que Ele separou para nós. E todos nós chamados, filhos amados de Deus, devemos corresponder a esse amor que um dia nos atraiu e nos comissionou, nos deu um senso de propósito. Então esse dom precisa se manter aceso dentro de nós também. É uma carta que o Senhor mesmo deixa a nós. E Ele fala, olha, o Senhor não nos deu espírito de covardia. Covardia fala de medo. Fala de falta de coragem, é contrário à coragem, não é mesmo? E quando nós vamos olhar para a vida de Pedro e João diante do Sinédrio, eu quero que você já abra comigo Atos 4, 13, nós vamos ler, e o 29 a 31. Nós vamos ver dois homens que foram reconhecidos por sua coragem. E eles não apenas foram reconhecidos, mas eles oraram pedindo coragem. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens iletrados e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que ele havia estado com Jesus. Olha que poderoso! Eles viram a coragem. Eles viram, reconheceram que eles tinham andado com Jesus. Agora, Senhor, lá para o verso 29, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo, Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Esse poder do Senhor que se manifesta em nosso meio, queridos, tem o propósito de fazer-nos pregar o Evangelho, anunciar a palavra, a verdade de Deus. Então nós fomos atraídos pelo Senhor, nós nos convertemos, nós conhecemos a palavra de Deus, começamos a trilhar em obediência por amor ao Senhor. E agora devemos anunciar corajosamente a palavra de Deus. E ele está alertando Timóteo justamente disso. Olha, o Senhor não te deu espírito de covardia. Se há medo em você, você precisa de uma revelação de quem Deus é. Do amor de Deus. Nós precisamos provar do Senhor. E conhecer as Escrituras, queridas, fala justamente de conhecermos esse poder de Deus.
Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. É o próprio poder de Deus para salvar, para resgatar. Jesus vai responder aos saduceus em Mateus 22, 29. Vocês estão errados pelo fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Então o Senhor fala de uma medida aqui. Você precisa conhecer o meu poder e a minha palavra. Só que a própria palavra nos assegura que ela é poderosa para salvar. Romanos 1, do 16 ao 17. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então a palavra associa o seu poder à sua palavra. É o poder de Deus. Paulo vai fazer o mesmo também escrevendo aos Coríntios. Você pode ir lá comigo no 2 Coríntios 6, do 4 ao 10. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por glória ou por desonra, por difamação ou boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, embora ainda com vida, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Esse é o poder do Evangelho. E a coragem que nós precisamos para sim sermos desonrados, sofrermos a tristeza que nos assegura as Escrituras. Nesse mundo teremos aflições, viveremos sim angústias, perseguições. Essa é a realidade do cristianismo. Se sofremos com ele, provaremos também da glória com ele. Mas existe a palavra da verdade e o poder de Deus que se manifesta para nos fazer corajosos e enfrentarmos todos os desafios das nossas vidas, amém? E porque essa palavra é verdadeira e poderosa, nós precisamos observar a verdade que está no texto de 2 Timóteo 3, 1 a 5. Porque nos últimos dias sobrevirão dias difíceis. E relata para nós a forma com que os homens vão se comportar. Só que esses homens que estão se comportando contra o poder de Deus, eles têm aparência de piedade. Vamos ler o texto? 2 Timóteo 3, de 1 ao 5. Saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Embora tenham uma aparência de piedade, negam o seu poder.
Então esse texto está falando aqui dessa realidade que devemos então nos afastar dessas pessoas que têm uma aparência de piedade. E a piedade fala de reverência, de respeito, fala de uma real intenção de ser fiel a Deus, de corresponder à revelação divina de quem o Senhor é. E essas pessoas vão ter essa aparência, elas aparentam amar a Deus, elas aparentam ter fidelidade a Deus, mas elas estão no nosso meio, mais amantes dos seus próprios prazeres, soberbos, e negam o poder de Deus em nosso meio. Vão negar a palavra de Deus, vão negar a obediência a Deus, vão resistir quando deveriam se entregar ao Senhor. Então elas estarão em nosso meio. E nós precisamos, queridos, orar e clamar para que esse espírito de amor, de poder e de moderação venha sobre nós. Porque Ele não nos deu o espírito de covardia. E nós precisaremos nas mesas, como o Farney passou aqui 3 semanas seguidas ensinando o princípio da mesa, os relacionamentos de aliança que nós cremos, nós vamos precisar de coragem para confrontar na mesa. Nós vamos precisar de ousadia para dizer chega nas mesas, para levantar e virar mesas. Nós precisamos desse amor e desse poder de Deus, assim como a moderação, para exortar, consolar, para ferir com a própria palavra de Deus. Então nós vamos trazer aqui um entendimento do que é esse Espírito do Senhor que habita em nós e que manifesta fruto de si mesmo, com revelação, para que possamos continuar anunciando a verdade, o poder de Deus sobre nós, o amor do Senhor que vai fazer com que eu e você não busquem os nossos próprios interesses, mas tenhamos compaixão, misericórdia e possamos mutuamente nos exortar, corrigir, disciplinar. Vamos lá? Quantos de vocês já fizeram oração para ministrar, compartilhar uma palavra e pediram ao Senhor: Senhor, me dá ousadia, me dá sabedoria, me dá poder, Senhor, no seu nome? Tenho certeza que muitos de vocês já fizeram orações como essa. Mas será que você consegue fazer essa oração completa? Senhor, me dá a coragem necessária e me enche do teu espírito que manifesta amor, poder e moderação. Muitas vezes nós vamos metade dessa oração. Nós pedimos ousadia, nós pedimos poder, mas nos falta muitas vezes o desejo pela moderação. Então vamos ter o entendimento desse espírito de amor do Senhor primeiro. Ele é amor, e se somos seus filhos, seu amor vai ser revelado através de nós, não é mesmo? João 4, do 7 ao 8, a palavra de Deus diz: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então eu fui atraído por esse amor, eu começo a ter revelação desse amor, então eu começo a manifestar a semelhança desse amor. Esse é o poder do Senhor sobre nós. E a aceitação desse amor revela a aceitação também de uma paternidade de Deus. E a aceitação da paternidade de Deus vai, queridos, liberar a semelhança e a nossa herança. Romanos 8, do 15 ao 17, pois vocês não receberam um espírito de escravidão
para novamente temerem, mas receberem o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Esse amor de Deus que nos leva ao sofrimento e à glória. Esse amor de Deus que nos dá uma herança. E esse Espírito de Deus é aquele que testifica que somos os seus filhos. Quantos de vocês têm a plena convicção de que é um filho amado de Deus? Eu sou um filho amado de Deus. É o próprio Espírito de Deus que testifica, que nos assegura, que não tememos o dia de amanhã, sabemos para onde iremos, se morrermos agora. Esse é o Espírito de Deus, que tem poder para nos convencer e dizer: você é meu filho amado. Ele testifica. E Ele nos deu uma herança, nos fez co-herdeiros com Cristo, participantes então da sua glória, das suas promessas. Efésios 5, do 1 ao 2. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ah, filhos amados, assim nos comportamos porque Ele é amor. Nos assemelhamos a Ele, temos a herança dEle. E o amor vai se opor justamente à covardia. O amor vai ser contrário, obviamente, ao ódio, à oposição, àquilo que não agrada ao Senhor. E o combustível da covardia, portanto, vai ser o medo. 1 João 4, 18, 20 e 21. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Amar o nosso irmão é revelação da paternidade de Deus. Não ter medo é revelação da paternidade de Deus. Ter ousadia e não viver em covardia é ter revelação do amor de Deus. Estão comigo? No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ou seja, se eu não tenho medo, se eu não sou covarde, eu vou anunciar o Evangelho a toda criatura. Se eu não tenho medo, eu tenho revelação desse amor de Deus por mim, que me fez participante da sua herança. Eu estou cooperando com Ele para que os herdeiros do Senhor conheçam o seu Pai. Se eu não tenho medo e não me acovardo diante das circunstâncias e das mesas difíceis, eu vou confrontar a partir da palavra de Deus. Eu vou confrontar a mentira, eu vou confrontar a maldade, eu vou confrontar a maledicência, eu vou confrontar a fofoca. Porque eu não estou me acovardando. Eu não estou me tornando cúmplice de uma mesa que ignora o amor e o poder do Senhor. Porque pessoas com aparência de piedade estão sentando nessas mesas. E nós precisamos nos afastar delas. Amém? E não apenas o nosso irmão, mas nós precisamos amar também os nossos inimigos.
Mateus 5, do 43 em diante, vocês ouviram que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filhos. Como eu me torno filho de Deus? Amando não somente o meu irmão, mas também os meus inimigos, orando por aqueles que me perseguem. Isso é ter revelação da paternidade de Deus, do amor do Senhor. Porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Portanto, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que farão demais? Até os gentios agem assim. Portanto, vocês devem ser perfeitos, como é o Pai Celestial de vocês. Então, a minha resposta como filha é me parecer com Ele. A minha resposta como filha é obedecer ao meu Senhor e manifestar o seu amor. E provamos o nosso amor por meio, então, da obediência, como João 14, 21 vai dizer. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Então, eu revelo o amor que tenho pelo meu Senhor, pela obediência que dou a Ele. A forma com que eu o ouço, me rendo, vai expressar o meu amor ao Senhor. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. O quanto temos tido de revelação do nosso Senhor. O quanto você desperta e tem dia após dia a revelação de quem é o seu Senhor. O amor às Escrituras, o meditar nela dia e noite é posição de obediência, meus queridos. É conhecer o poder de Deus. Então, se você tem uma vida de apenas ouvir a palavra de Deus porque vem a um culto ou porque escuta um podcast, você não está tendo revelação de quem é o seu Deus. Porque nós precisamos meditar nas Escrituras. Nós precisamos fechar a porta do nosso quarto e orar ao Senhor que está em secreto. E é claro que a sociedade nos empurra para um lugar cada vez mais de falta de tempo, de correria, de agito. Mas é aqui que manifestaremos a nossa obediência e o nosso amor. Nós o amamos, nós o priorizamos, nós o posicionamos com honra. Então Ele vai ter a melhor parte do meu dia, Ele vai ter o melhor de mim, Ele vai ter a minha dedicação a Ele, a ouvi-lo. Porque eu o amo, eu o priorizo. Você prioriza as coisas que você ama. Você prioriza quem você ama. É só você olhar para a sua rotina. Falar, pastora, mas eu tenho que trabalhar 8, 10 horas por dia. Eu não amo o que eu faço. Eu preciso fazer. Todos nós, em algum momento da vida, passamos por um período de precisarmos nos dedicar sim ao trabalho. Mas a própria dedicação ao trabalho é uma dedicação ao Senhor. Você precisa prover na sua casa, você precisa ter o seu sustento. E a forma com que eu trabalho também honra ou desonra o Senhor. A forma com que eu cuido da minha família honra ou desonra o Senhor. A forma com que eu amo no amor de entrega verdadeira vai revelar se você está obedecendo ao seu Senhor ou não. Se você está amando mais a você mesmo, mais os seus prazeres do que ao Senhor. Amém? E esse amor de Deus que passa pela obediência precisa ser ensinado, precisa ser revelado aos nossos filhos, porque o Senhor diz que aquele
que ama nos disciplina. Ele vai nos disciplinar, Ele vai nos corrigir, porque está nos amando. E eu não sei por que hoje nós temos uma geração de pais que não estão revelando o amor por meio da disciplina. Estão revelando o amor por meio de uma educação positiva, por meio de palavras afirmativas, quando o poder da palavra de Deus, que é para instruir e corrigir, diz: discipline o seu filho, corrija seu filho. A vara da correção é necessária ao filho. Limites. Hoje de manhã eu estava até conversando com a Isa no final, que existe uma dificuldade até mesmo no meio da liderança muitas vezes, quando se trata de falarmos sobre a criação de filhos. Então você começa a caminhar com Jesus, ser discipulado, acompanhado, você abre a sua vida, rasga o seu coração, pede oração, pede ajuda, mas a hora que entra no circuito dos filhos, opa, daqui cuido eu, dos meus filhos falo eu, não é mesmo? Mas me perdoe, queridos. Eu vou precisar ferir pai e mãe com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus instrui a respeito da correção dos filhos. Filhos pedem limite. Toda criança espera limite. Elas anseiam um limite. Quem mostra até onde vai e como vai é pai e mãe. Eu compartilhei até uma experiência que eu tive no Ministério Infantil da igreja que eu estava ajudando nessa área. E uma mãe com um filho na faixa de 1 ano e meio foi confrontada por mim e ficou realmente muito ofendida quando eu falei que ela deveria corrigir a sua filha. E por que ela deveria corrigir essa filha? Porque essa criança estava culto após culto, batendo, ferindo outras crianças. E ela não tinha limite, ela não tinha parada. Ela tirava sangue de outras crianças. A fúria era tão grande, era difícil de conter, e toda vez nós tínhamos que chamar aquela mãe. Até que um dia eu chamei ela, e ela estava com a criança ainda no colo. E quando eu estou conversando com ela, a criança começa a bater na cara dela. E ela segura a mãozinha. Ai, filha, agora não. Agora não. Depois sim. Como é que é? Espera um pouquinho, filha. Espera um pouquinho para te bater? Eu falei, que isso, querida? Ela está te batendo porque você não a disciplina. Você não corrige a sua filha? Não. Ai, é muito novinha, né? Eu lembro que ela ficou assim, chocada, quando eu sugeri que ela deveria corrigir a criança. Ai, mas já tão cedo? Pois tão cedo ela já está batendo em outras crianças. Tão cedo ela está batendo na sua cara. E você vai esperar ela ter quanto para fazê-la parar de bater? Você acha que com as suas palavras você vai ensinar que uma criança tem cognição suficiente para entender que, filhinha, bater não pode. Não, agora não. Vamos bater aqui no ursinho, minha filhinha. Educação positiva é isso. Não bate em alguém, bate no ursinho. Você está com raiva? Eu entendo a sua raiva. Olha aqui, vamos rasgar esse travesseiro juntas. É importante. Coloque para fora. Queridos, criança não precisa ser ensinado a mentir, a se rebelar, a agredir. Você ensina a criança a fazer isso? Espero que não. Mas essa é a condição interior dela. Criança não nasce convertida. Criança é natureza adâmica. Nós temos ainda. É por isso que estamos em processo de santificação, de transformação.
Então, você precisa sim disciplinar o seu filho, e com a vara. Você precisa impor limites, porque isso é amor, é manifestação de amor. Farley já compartilhou aqui, eu também, as experiências que nós tivemos com os nossos 3 filhos. Todos eles. Nós corrigíamos, nós mostrávamos o erro, falávamos da dor que tínhamos sim de ter que corrigi-los. Mas era 1, 2. E eles faziam o quê? Saíam correndo? Ficavam chorando? Não. Eles corriam para nos abraçar. Eles levavam e imediatamente nos abraçavam. Quantos pais já tiveram essa experiência? Porque eles entendem o amor. Eles confiam nesse amor que corrige. Eu me sinto profundamente amada quando sou corrigida. Fira-me o justo, isso será como óleo sobre a minha cabeça. É motivo de alegria, é entender o amor do outro. Quando eu sou alertado naquilo que eu estou errando. Graças a Deus, eu tenho um marido que é um pastor da minha casa e ele me corrige. E eu sei que ele me ama. Os pastores que tocam as nossas vidas, que são nossos amigos, têm liberdade para nos corrigir. E eu lembro que eu já tive uma discipuladora bem fleumática. E ela tinha um pouco de resistência à correção, vamos dizer assim. Ela estava sempre sorrindo, sempre me afirmando, sempre tudo estava ótimo, maravilhoso. E teve uma vez que eu me senti um tanto quanto punida, assim. Sabe quando a coisa não é clara, mas a pessoa te pune de alguma maneira? Então assim, você fez uma coisa que ela não gostou e ela te puniu. E eu me senti assim uma vez, uma circunstância lá que eu não vou entrar em detalhes, que é muita história. Mas eu lembro que no discipulado daquela semana, eu falei, então, seguinte, aconteceu isso e aquilo e você reagiu dessa maneira, eu estou sendo punida? Eu lembro que ela quase caiu da cadeira. Como assim? Eu falei, eu me senti punida. Eu acho que você não estava esperando que eu fizesse o que eu fiz. E ao invés de falar para mim, você agiu e eu me senti punida. Ela, ai não, ai Dani, pelo amor de Deus, não foi isso. Peraí, eu falei, tá tudo bem se foi. Entenda que eu me sinto amada na correção. Mas assim, eu prefiro que você fale para mim do que você só me puna. Eu lembro que a partir daquele dia foi um destravar até no processo de discipulado, que ela conseguiu entender como era importante para mim a correção e a disciplina. E nós devemos ser esses filhos amados que aceitam a correção do Senhor. E sabe, queridos, muitas vezes a correção do Senhor não vai ser via a voz do Senhor que vai vir no seu quarto, em secreto, e dizer, filhinho amado, eis que hoje te digo, não é assim que se comporta. Muitas vezes a correção do Senhor vem por, meu irmão, minha irmã, querida, você agiu dessa maneira e não foi legal. Me machucou, não gostei. Vai vir então, querido, você precisa cuidar melhor da sua casa, da sua família. Os seus filhos são insubordinados. Querido, você precisa segurar a tua criança. Ele é seu filho, é sua responsabilidade. Você tem autoridade. E uma vez já ouvi de uma mãe, ai, mas eu falo, mas ela não quer. Criança nunca quer. Criança não quer obedecer. Criança não quer fazer muitas vezes aquilo que você gostaria e precisa que ela faça. Quem manda é você. Quem mostra para ela o que é bom, o que é certo é você. Você posiciona. Você tira. Você diz até aqui. Você estabelece o horário. Ah, eu falo, mas não me ouve. Ouve o que quer. Você ouve todo mundo?
Você ouve o que você quer também. Agora, a obediência é uma decisão. E deixa eu te contar, a criança não tem maturação para a obediência. A obediência é forjada numa criança. Ela é ensinada a obediência. E ela é ensinada, sim, com as consequências. Precisa entender que se não obedecer, tem consequência. Amém? E vamos ao espírito de moderação. Em outras versões, a palavra é usada também como domínio próprio ou equilíbrio. Então, na Bíblia, a moderação é uma temperança. É uma medida e uma condição interior. Filipenses 4, do 4 ao 9, vá comigo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz estará convosco. Então ele está falando aqui justamente da necessidade de termos a moderação. E ela precisa ser conhecida por todos. Assim como vocês são conhecidos pelo amor, você também deve ser conhecidos pela moderação. Quantos de vocês conhecem pessoas que você olha e diz, tem domínio próprio? Eu conheço aquela pessoa e ela é moderada. Ela é equilibrada. Quantos de vocês conhecem alguém assim? Pouquíssimos. Isso quer dizer, temos um problema. Porque se nós devemos ser conhecidos pela moderação, eu e você, precisamos não apenas conhecer, mas sermos essas pessoas. Quem está do seu lado deveria prontamente olhar para você e dizer, alguém moderado. Alguém com domínio próprio e equilibrado. Isso é o que o Senhor espera de nós. Mas o texto está falando aqui que o Senhor está perto. E que nós não devemos andar ansiosos. Nós estamos falando de uma condição interior, queridos, que precisa ser manifesta. Por isso ele associa aqui a ansiedade, porque eu deixo a maduração é bom, né? Eu deixo justamente a moderação na prática da ansiedade. Porque eu estou em busca de uma saciedade, eu estou em busca de uma resolução, eu estou em busca sempre de algo, um aceleramento. E tudo isso, queridos, é obra de Satanás, especialmente dos últimos dias, de nos levar a esse ambiente de aceleração, de tudo ser rápido demais. Acelera a mensagem no WhatsApp, acelera o seu, como que é o nome? Delivery, tem que ser cada vez mais rápido. O fast food, é tudo muito rápido. Então você não tem paciência para carregar um vídeo, você não tem paciência para esperar mais. E tudo isso é uma imposição das trevas que vai incutindo na sua mente, no seu entendimento, a necessidade de ter sempre uma resposta, uma resolução, uma efetivação de algo que você está procurando.
Essa é a ansiedade. Essa ansiedade. E aqui eu falo do ciclo de Filipenses 4, que mostra para nós um caminho para aquietarmos a alma, para silenciarmos, para provarmos de moderação. E o que é? Ore, suplique, clame ao Senhor. Ele está dizendo aqui, ó, não andem ansiosos por coisa alguma, não se preocupem com as coisas. Mas em tudo, porém, sejam conhecidas diante do Senhor os seus pedidos pela oração e súplica. O que você precisa? Suplique. E também com ações de graças. Então, orar, suplicar e dar graças por tudo aquilo que nós temos, por tudo aquilo que nós precisamos, fará com que a nossa alma se aquiete no Senhor. Porque Ele assegura, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E depois Ele ainda dá sequência para nós, que não é somente a sua oração, a sua súplica, as suas ações de graças, mas também aonde estão os teus pensamentos, como eles são ocupados. E o que Ele diz? Finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o seu pensamento. Então, se você analisar os seus conteúdos, onde estão os seus olhos, onde estão os seus pensamentos, você tem que passar esse filtro aqui. É amável? É puro? Algum louvor existe na rede social e quem você segue? No Netflix que você assiste? Eu já falei que crente trocou novela por seriado, né? Seriado, série, né? Será que se todas as séries que você consome passasse por esse filtro aqui, você continuaria assistindo? Será que não estamos expostos demais a este mundo que quer te empurrar cada vez mais para o imediatismo, para a busca dos seus próprios prazeres, para as suas saciedades morais, intelectuais? Será que você passa nesse filtro aqui com tudo que você consome? E ele ainda segue o que você está aprendendo, recebendo, ouvindo, vindo, vendo em mim, pratique. Será que nós estamos como os discípulos amados de Cristo Jesus, olhando para Ele, aprendendo com Ele, recebendo dEle, ouvindo dEle, vendo nele e praticando o que nós estamos contemplando? Para que o Deus da paz, então, o Deus da paz seja conosco. A moderação, queridos, ele é um atributo de Cristo. E ele vai nas Escrituras nos advertir justamente a esse ponto de equilíbrio. Mateus 10:16 fala: ouçam, eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como a serpente e simples como as pombas. Então, ele fala da astúcia e da simplicidade. Então, não deixe nenhuma coisa nem outra. Isso é o equilíbrio. Eu brinco lá em casa que o Farley é a parte da pomba e eu sou a parte da serpente. Normalmente, nos relacionamentos, a gente se ajuda, porque eu tenho um pouco mais de astúcia e ele é puro, simples demais. E eu falo, mas é inocente, criatura. E por outro lado, ele me puxa e fala, ei,
Nem todos são assim, tão maus como você vê, ô colérica. Colérica nasce duvidando das pessoas, né? É um problema. Mas o Senhor está nos forjando. Eu falo, verdade, eu tenho que acreditar mais nas pessoas. Não posso suspeitar o mal, porque esse é o amor que o Senhor espera de nós. De não suspeitar o mal. Mas é necessário a astúcia e a simplicidade. Provérbios 13:3 diz: quem guarda a sua boca preserva a sua própria vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Ou seja, moderação nas suas palavras, querida. Moderação naquilo que você está liberando. Provérbios 23:2 vai falar: põe uma faca na sua garganta, glutão. Segura a onda, comilão. Moderação nas suas refeições. O Senhor está cuidando de tudo e espera moderação nossa em todas as áreas. Mateus 6:19 fala: não ajunteis tesouros nessa terra. Não acumule. O Senhor te deu o recurso com propósito. Então não é acumulando, guardando. Isso é falta de moderação. Provérbios 25:28 vai dizer: como cidade com muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Esse é o controle do Espírito de Deus em nós, mas uma sujeição nossa ao Espírito faz com que eu e você possamos ter domínio próprio. Vai controlar o que come, vai controlar o que fala, vai controlar o quanto se dedica às redes sociais, vai controlar, vai aprender. E eu acho, falando em moderação aqui, eu acho incrível, porque é claro que os pais, na responsabilidade com seus filhos, vão precisar também, lógico, ensinar a moderação, a medida, o domínio próprio. E com o uso de tablets, celulares, a gente também precisa ensinar os nossos filhos sobre o controle, sobre o tempo de tela. E hoje existem muitos recursos, aplicativos, inclusive nós usamos para controle do acesso dos nossos filhos. Mas existem alguns níveis de controle que são bloqueados automaticamente. Alguns aplicativos, eles bloqueiam. O pai estabelece que ele vai usar meia hora, tem um bloqueio no celular, trava. E apesar de considerar uma bênção isso, eu questiono, porque nós não estamos ensinando o caminho do autocontrole. A criança precisa ser ensinada, não remotamente. Não um aplicativo que vai governar o seu filho e vai dizer, pronto, acabou. Você mesmo precisa dizer, nós temos um combinado, um horário. E você, pai, se responsabilize por monitorar. Mas os pais estão terceirizando até o monitoramento dos seus filhos nos celulares, querido. Não querem estar perto o suficiente para dizer, aqui não, agora não, chega. Estão terceirizando os limites, a educação. Pera, você coloca limite, você dispara. Você está junto, cuidando, ensinando a medida de moderação, de equilíbrio, de domínio próprio. Às vezes eu estou na mesa com as crianças, nas refeições, e eles estão lá conversando, comendo, conversando, comendo e comendo. E de repente eu preciso que eles se atentem ao fato de já estarem saciados. Não é? Porque às vezes ele não, comendo, feliz, e não. Você fala, você já não está satisfeito? Como é que está a barriga aí? Já deu? Já encheu? Você está ensinando moderação. Dizendo, é o suficiente. Então, nós temos a responsabilidade de não apenas sermos um exemplo de moderação, mas de educarmos na moderação.
de estarmos presentes na vida dos nossos filhos e também dos nossos discípulos, para falarmos sobre moderação. Você vai precisar estar nas mesas com os seus discípulos para dizer: ei, está passando da linha. Para dizer: ei, não precisa falar assim. Para dizer: ei, está falando demais. Não é mesmo? Nós ensinamos, porque você olha para a vida de Paulo, ele está falando com Timóteo, com os seus discípulos, com a igreja, e dizendo: olha, aprendam de mim. Vocês receberam algo de mim. Vocês me ouviram, vocês viram como eu estou fazendo. Eu sou um padrão, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, o Espírito de Deus que habita em nós manifesta amor, poder e moderação. E equilíbrio, domínio próprio. E nós devemos, queridos, nos empenhar em acrescentar essas práticas para não sermos ineficazes e improdutivos. Vá comigo em 2 Pedro 1, do 5 ao 9. Por essa razão, empenhe-se, diga, empenhe-se. Para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento. Então ele está dizendo, não é somente fé, mas você precisa de virtude. Não é somente virtude, mas você precisa de conhecimento. Ao conhecimento, você precisa de domínio próprio. Ao domínio próprio, perseverança. Perseverança, piedade. A piedade, fraternidade. A fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na vida de vocês, elas impedirão que sejam ineficazes e improdutivos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, se alguém não as possui, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Então, queridos, eu e você precisamos hoje olhar para as nossas vidas e avaliarmos se estamos de fato empenhados em acrescentar virtude à nossa fé, se estamos empenhados em acrescentar conhecimento à nossa virtude, em domínio próprio ao conhecimento. Nós estamos buscando isso, nós estamos nos empenhando para isso, para que de fato não seja ineficaz, querido, e improdutivo no conhecimento de Cristo. Ou seja, se eu estou me dedicando às Escrituras, se eu estou orando ao Senhor, pedindo ao Espírito que me ajude, que me ensine, que me instrua, que me encha, eu estou tendo revelação dele. Eu não estou como esse cego que só vê o que está perto. Eu estou sendo livre e sendo purificado dos meus pecados. Porque a falta de coragem fala de uma covardia, que é pecado. Um medo que deve ser abandonado pela prática do amor e da revelação do amor de Deus. Eu preciso do poder do Senhor que opera em nós através da sua própria palavra. Então eu preciso me dedicar à leitura das Escrituras e provar do poder que me salva. Se eu me sujeito ao Espírito de Deus, eu oro, faço minhas petições ao Senhor e eu dou graças a Ele e cuido com aquilo que eu acesso, que eu consumo, eu estou tendo a paz e não serei ansiosa, mas terei moderação e isso deverá ser conhecido de todos, amém? Está claro para você? Então eu não sei pelo que você tem sido conhecido, mas hoje é uma noite de encontrarmos lugar de arrependimento. Se eu e você não somos conhecidos pela moderação, talvez estejamos sendo conhecidos pela ansiedade, pela irritabilidade, estamos sendo conhecidos pela dureza,
pelo nervosismo, pelo muito falar, por agir impetuosamente. E isso não fala nem do amor, nem do poder e nem da moderação que o Espírito de Deus nos dá. Assim como o fato de deixarmos de anunciarmos o Evangelho também revela a falta de coragem. Vivemos sem anunciar a palavra de Deus, queridos, nos posiciona como aqueles que não conhecem o amor de Deus. Porque se o amor de Deus nos alcançou um dia, queridos, nós vamos amar uns aos outros. Nós vamos amar até mesmo os nossos inimigos. Nós vamos querer a salvação dos nossos familiares. Nós vamos querer a salvação dos nossos amigos e dos nossos inimigos. Nós vamos ser cartas vivas para sermos lidos com o nosso próprio caráter, integridade, para que o Evangelho chegue e transforme a vida dessas pessoas. Então esse é o poder da palavra de Deus, que transforma a nossa condição interior, que transforma quem nós somos, o nosso temperamento, lapida o nosso pensamento, o nosso caráter. Ele tem poder para nos transformar. Quantos recebem essa palavra? Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Espírito Santo, nós te amamos. Amamos a forma com que o Senhor nos instrui, nos exorta, nos alinha. Nós queremos hoje encontrar lugar de arrependimento por toda covardia, por todo o medo que muitas vezes nos impede de anunciarmos o seu Evangelho, que muitas vezes não nos sentimos nem mesmo autorizados a falar, a erguer a voz, porque sim, estamos muitas vezes condenados naquilo que falamos. Mas o teu Espírito, que nos amou e nos atraiu, está aqui. Esse Espírito que quer nos usar, que quer trazer o dom novamente, manter a chama acesa em nós, que Ele seja derramado aqui, que Ele desperte em nós o senso de propósito, de identidade, e que possamos nos mover amando o Senhor, amando uns aos outros, provando do seu poder, da sua glória, e temos moderação. Nós precisamos, Senhor, de equilíbrio, de domínio próprio. Nós precisamos ser reconhecidos. Mas primeiramente queremos ser reconhecidos como filhos seus. Diante de Ti, nós queremos apresentar um coração quebrantado, que se humilha, que diz: eu preciso tanto do Senhor. Arranca de nós o orgulho, a soberba, a resistência. Queremos, como filhos amados, nos parecer contigo, Jesus. Nós queremos provar da sua herança, viver a tua vontade, ativados no dom que o Senhor nos deu.
Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Vamos declarar essa canção. Fica de pé no seu lugar. Faça dessa canção hoje a sua oração. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer. Faz o teu querer em mim. Pra fora, vem queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir, de dentro pra fora, vem queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir, de dentro pra fora, vem queimar em mim, de dentro pra fora, de dentro pra fora, vem queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir, de dentro pra fora, vem queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir, de dentro pra fora, de dentro pra Você pode, por favor, levantar as suas mãos um minutinho. Às
vezes não correspondemos à voz do Espírito porque somos grandes demais. Às vezes não conseguimos discernir a palavra ou obedecê-la porque somos grandes demais. Às vezes não conseguimos entender o que o Espírito está falando às igrejas porque somos grandes demais. Mas uma coisa cantamos essa noite: que Ele cresça, que Ele cresça, que a vontade dEle cresça. Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, que Ele cresça, que Ele apareça com a sua glória infinita, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que Ele apareça com a sua glória infinita humildade, todos os irmãos, que Ele cresça. Senhor, todos nós aqui queremos continuar provando do seu amor, do seu poder e da moderação. Nos livra de nós mesmos, Senhor. Nos livra do orgulho, da soberba, de acharmos, Senhor, que estamos já numa posição ou num lugar, ou que temos o suficiente. Nós precisamos do Senhor. Espírito de sabedoria e de revelação. Mostra-nos a tua glória e nos transforma. Transforma o nosso caráter, transforma o nosso temperamento, transforma as nossas casas, as nossas amizades, que todos possam ver e reconhecer o Senhor em nós. Em nome de Jesus. Queridos, eu quero convidar você agora para numa posição de humildade,
de reconhecimento do amor e do poder e da moderação do Senhor na vida do seu irmão, ou mesmo como um olhar profético, que você peça oração agora ao seu irmão para que você seja transformado. E se você é alguém que se sente muitas vezes acovardado, sente medo e fala: eu não consigo pregar o evangelho, eu tenho dificuldade de confrontar pessoas, tenha a humildade de Cristo neste momento e peça ajuda ao seu irmão e diga: ore por mim, eu preciso de ajuda. Esse é o momento de orarmos uns pelos outros. Se você não tem esse pedido de oração, tudo bem, mas deixe seu irmão orar para que o espírito de amor, de poder e de moderação venha sobre você. Que sejamos todos aqueles que proclamam o evangelho de Cristo a toda criatura. Que sejamos todos manifestação do caráter de Cristo na vida da igreja, no nosso trabalho, dos nossos amigos. Em nome de Jesus. Então agora você não olha mais para mim, você olha para o seu irmão e diz: ore por mim, me ajude, eu preciso do Espírito Santo. Vocês podem se reunir em grupos, mas eu gostaria que ninguém ficasse sozinho.